bom que você está aqui, amém? Que bom que você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite. Quem está feliz com Jesus? Né? Amém. A pastora Maria colocou mais um neto na minha conta, mas na correção é só 2, tá bom? Só 2, que ainda também pode ser que, mas eu acho que não, mas pode ser que venha do outro lado aí, né? Muito filho, muito neto. Mas é bênção, glória a Deus. Muito feliz também com esse testemunho, amém? Quero dizer para você que se você tem pedidos a fazer aí para o Senhor, você tem as suas petições, as suas necessidades, não deixe de colocar lá seus pedidos na sua caixinha, sabe por quê? Todos os dias pela manhã nós estamos aqui na igreja. Nós oramos por toda a família Colheita, oramos pelos que a gente nem conhece e oramos também pelos que colocaram os seus pedidos ali naquela caixa, naquele box ali do Senhor. Ali é o Mercado Livre do Senhor, né? Colocou ali, já chegou lá e ele já enviou de volta aí, e é no modo expresso, né? Para chegar bem rápido aí para você, né? Então é full, né? Sem frete, tá? Então faça seus pedidos, coloque ali. A gente está todos os dias aqui pela manhã orando por esses pedidos, e nós temos certeza que muitos testemunhos nós ouviremos aqui no altar de tudo aquilo que Ele fez e vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode fechar seus olhos um instantinho. Nós queremos orar por essa palavra, Senhor Deus. Nós oramos, Pai, nesse instante, Pai, por essa palavra. Nós pedimos que o Senhor seja conosco nessa hora, nesse instante. Que não seja, Pai, o pregador a falar, Pai, mas seja o Senhor a falar, Pai, através desta vida que está aqui. Que o Senhor possa transmitir, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja nos nossos corações nesta noite, Senhor. Que nós sejamos inundados da Tua palavra, que o Senhor possa nos preencher da Tua presença, que o conhecimento que vem de Ti, Pai, possa ser sobre nós nesta noite, fazendo de nós pessoas melhores, Pai, com um relacionamento contigo ainda maior. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar, amém? Luz. Você tem Bíblia, amém? Se você tiver Bíblia, você pode abrir aí no livro de Atos, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 22, a palavra diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Glória a Deus. Amados, esse texto do livro de Paulo, do livro de Atos dos Apóstolos, ele
passando já nesses dias por grandes aflições. Porque ele já havia passado em Derbe, já havia passado em Listra, e agora estava em Efésio, ele estava na sinagoga, e alguns judeus ali naquelas sinagogas já estavam perseguindo ele. Amém? Uma perseguição ali, muitos que não aceitaram a palavra dele começaram a perseguir, e até de cidade em cidade perseguiram Paulo. Ele saía de uma cidade e ia para outra, e aqueles religiosos seguiam e confrontavam Paulo naquele lugar onde ele estava. Até que em dado momento, Paulo vai para Atenas e fica Silas e Timóteo, que são seus discípulos direto, na cidade anterior onde ele estava. Amém? E Paulo chega nessa cidade em Atenas e fica aguardando que Silas e Timóteo venham ter por eles. Só que o que acontece? Paulo, ele chega nessa cidade muito cansado. Ele está cansado de uma jornada exaustiva, tanto espiritual como física, porque ele estava em missão, fazendo essas missões, levando a palavra, levando o evangelho de Deus, sendo perseguido, né? E aí, quando ele chega nesse local, ele se prepara. Paulo vai andar pela cidade de Atenas, e todos vocês conhecem a cidade de Atenas, na Grécia. Era uma cidade onde a filosofia e a cultura imperavam, né? Era um povo de alto nível cultural, onde eles constantemente discutiram ali todas as filosofias dos novos tempos que estavam acontecendo. E acontece que Paulo, ele chega em Atenas, e andando por Atenas, mesmo cansado, a palavra nos diz lá no versículo 1, versículo 15. Versículo 16. Diz assim: e enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Amém? Então, o que estava acontecendo? Paulo, apesar de estar muito cansado, ele dá uma volta pela cidade e ele vê os inúmeros templos dedicados aos muitos deuses daquela cidade. E o que acontece com Paulo? Ele, ao invés de falar assim, né? Eu vou descansar, eu estou cansado, eu estou esperando Silas e Timóteo, eu vou dar uma descansada. Não, a palavra diz que aquilo incomodou ele numa profundidade tão grande dentro dele, que ele ficou extremamente triste e indignado. Triste e indignado por ver, né, todos aqueles templos, né, erguidos a muitos deuses. E dentre um desses templos havia uma inscrição em um local escrito assim: ao Deus desconhecido. Amém? Mas quem é que está cansado aqui? Várias mãozinhas levantadas. Eu também hoje passando de bem corrido, estou bem vermelho aqui do sol. Eu peguei um solzinho aqui, vou tentar passar meu carro para frente para ficar no sol aqui hoje. Não só fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente, tudo de uma só vez. E aí isso vai cansando, a gente vai ficando cansado, amém? Mas eu quero dizer para você que Deus que vive em você, que se move em você, Ele é a força que existe em você. Amém. E como fez com Paulo, que ao se indignar com aquela situação, ele não deixou um outro dia para pegar a palavra do Senhor, para falar do Evangelho do Senhor, para dizer que Jesus salva. Ele, naquele mesmo instante, a
palavra diz que ele já foi à esquina e foi na sinagoga para pregar a palavra de Deus, mesmo estando muito cansado, mas ao mesmo tempo indignado, por ver uma cidade tão entregue à religiosidade, tão entregue à idolatria, tão entregue a pensamentos humanos puramente. E a função de Paulo é realmente pregar a palavra do Senhor. E ele não deixa que isso seja um empecilho, ele está cansado. E a palavra de Deus está falando para nós hoje, mesmo que nós estejamos cansados, em qualquer tempo, em qualquer hora, se tiver uma pessoa perto de nós que ainda não conhece esse Deus verdadeiro que você conhece, coloque o seu cansaço de lado e pregue a palavra. Amém? Porque com certeza ela vai gerar fruto e frutos permanentes. Amém? Glória a Deus. Então Paulo, ele está ali, né? E quando ele vê essa situação de pessoas de vários tempos, de vários deuses, várias denominações, vários entendimentos, filosofias gregas, deuses gregos, uma série de coisas, ele fica indignado e ele vai pregar na sinagoga dos judeus e também nas praças. Nas praças, não é na praça como a gente tem uma praça aqui na cidade, onde tem gramado, árvore, banquinho. Não. As praças em Atenas ficavam no local onde as pessoas se reuniam para poder discutir os últimos assuntos, aquilo que estava sendo uma novidade do momento. E Paulo fazendo isso, começando a pregar, começaram a aparecer várias pessoas com suas filosofias já arraigadas, né? Os epicureus, que eram seguidores de Epícuras, um filósofo grego, né? Eles estavam no meio desse povo que Paulo estava começando a pregar a palavra de Deus. E eles, o entendimento deles era que não existe céu, não existe ressurreição, a vida tem que ser vivida, né? A vida da nova era a nova vida que estava sendo pregada naquele tempo. E a vida tem que ser vivida da melhor forma possível. Você tem que viver bem, comer bem, morreu, acabou. Então você tinha que fazer de tudo para viver bem nesta terra. Então foi um confronto muito grande para Paulo enfrentar essas pessoas com alto nível intelectual. Amém? Porque Paulo, ele tinha um nível cultural alto também, porque ele tinha muitos estudos, muita cultura, mas ele se colocava em cada situação daquela forma para poder ganhar o máximo de pessoas possíveis. Então, amados, não importa se você tem conhecimento ou não tem conhecimento, se você tem um alto nível de escolaridade ou se você não tem, Deus capacita todas as pessoas para que elas possam ser aptas a pregar o Evangelho. Se não fosse assim, Jesus não teria, no último capítulo, nos últimos versículos do capítulo 28 do livro de Mateus, que diz que ide fazer discípulos por todas as nações, ensinando que eu os ensinei, pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco até o final dos tempos. Então é para todos, amém? É para todos. Jesus não falou, não, só você está capacitado, você vai. Não, Jesus nos envia a todos. Amém? Então, em todo e qualquer momento, você está capacitado para poder
não se exima de trazer a palavra do Senhor, porque as pessoas estão precisando aí fora de Deus, só que elas não sabem quem é esse Deus. Elas já até ouviram falar que é Deus, mas elas não conhecem Deus de fato. E apesar de nem conhecer ainda, pior ainda, não tem um relacionamento com Ele. Então, a linha certa seria conhecer a Deus primeiro, para depois você ter um relacionamento, não é assim? Não é verdade? Então a nossa função de que nós conhecemos a Deus é apresentar Deus para essas pessoas. Amém? Apresentar Deus para essas pessoas. Quero contar para vocês aqui um sonho que eu tive essa semana. Me deixou bem assim, impactado, foi bem real. Eu acredito que Deus queria falar muito comigo nesse sonho. Esse sonho, eu estava em frente aqui à igreja. E muitos de vocês estavam aqui dentro da igreja. E eu estava do lado de fora. E quando eu olhava lá para aquele lado desse cerrado que tem lá para frente, eu via muitas pessoas lá no fundo. Uma multidão de pessoas lá no fundo. E eu queria chamá-los para que eles pudessem participar, entrar aqui na igreja, estar aqui na igreja. Só que eu percebia que aquelas pessoas, elas não falavam português, eles falavam espanhol. E eu começava a chamar, bem-vindos, bem-vindos, tentando chamá-los em espanhol, para ver se, eu desesperadamente no meu sonho, eu desejava trazer aquelas pessoas para cá. E eu chamava alguns de vocês, ei gente, me ajuda aqui para chamar aquele povo para cá. E aí nessa revelação que eu acordei, já tem mais um pedacinho do sonho, para depois. Que eu acordei, que eu tive essa revelação de que Deus estava falando que essas pessoas estão longe, mas é nós que devemos ir até eles, e não eles virem até nós. É nós que devemos deixar o nosso cansaço, os nossos impedimentos, as nossas tantas coisas que temos para fazer, para buscar aquele que está longe. E o entendimento também que eles não falavam português, Deus me falou que eles não estão falando português porque eles são pessoas estrangeiras. Mas na verdade, quem são estrangeiros somos nós. Nós não somos dessa terra, amém? Nós estamos aqui por um tempo de passagem, amém? Nós não somos deste mundo. Agora, eles eram do mundo, por isso eles falavam em outras línguas. E era necessário que nós fôssemos até eles para tentar falar na língua deles, para que eles entendessem e se achegassem ao Pai. Amém? Assim como Paulo fez. E no decorrer do sonho, eu olhava aqui para dentro e via uma das minhas crianças, aqui eu digo crianças, que são uma das minhas ovelhas, das minhas ovelhinhas pequenininhas. Nem é dos jovens não, das pequenininhas. Só que, na minha visão, ela já era adulta, já era médica, já era formada em medicina e estava sentada numa cadeira como essa aí de vocês, e uma daquelas pessoas já tinha vindo, estava ali, e ela estava ensinando para aquela pessoa a palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Deus me revelou no meu coração que essa geração que nós estamos aqui treinando, elas estão sendo ensinadas a andar no caminho de Deus, para cuidar desta multidão que está aqui. Para cuidar dessa multidão que são estrangeiros. Na verdade, eles são deste mundo, mas precisam receber a verdadeira palavra de Deus. Eu entendi que
ela como médica, ela é uma profissional da saúde, amém? E ela estava espiritualmente cuidando da saúde daquela pessoa. E ela foi treinada por isso. Ela foi cuidada por Deus nesta casa, desde criancinha até adulta, para cuidar de pessoas que necessitam de Jesus. Amém? Paulo fez a mesma coisa. Quando ele começou a discutir com esses homens epicureus, que eram discípulos de Epicuro, um filósofo grego, que acreditava que não tinha ressurreição, que não tinha, a vida tinha que ser vivida da melhor forma possível, e uma série de coisas assim, você pode pesquisar depois. Paulo é convidado para ir até o Areópago para poder começar a pregar. Mas por que Paulo foi convidado a ir a um local onde havia muitas pessoas de alto nível cultural para falar algo? Porque Deus já estava incomodando aquelas pessoas. O Senhor Jesus já estava incomodando aquela nação. Aquela inscrição que estava escrito ao Deus desconhecido, era o que Paulo tinha falado. Esse Deus que vocês não conhecem, esse é o Deus que eu prego. E ele vai até esse lugar e ele começa a pregar para essas pessoas. Amém? E essas pessoas, esses epicureus e os estoicos, né, pessoas da alta sociedade, começaram a dizer assim: o que quer dizer esse baloreiro? E outros, parece que é pregador de Deus, estranhos, porque eles anunciaram Jesus e a ressurreição. E tomando ele, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Então eles estavam começando a ficar interessados naquilo que Paulo tinha para dizer sobre Jesus Cristo. Porque no entendimento deles, eles acreditavam em muitos deuses. É tanto que Paulo fala assim: quanto a vocês, eu vejo vocês muito religiosos, muitos, né, supersticiosos. E aí ele começa a pregar com muita tranquilidade, falando que o Deus que ele prega, o Deus que nós servimos, não mora em casas feitas por mãos humanas. Amém? O Deus que nós servimos, ele não mora em templos, ele não mora em lugares feitos por homens, mas ele mora em cada um de nós. Ele mora em cada um de vocês. E ele se move e nós nos movemos por ele. Amém? Paulo cita esta mensagem porque os atenienses, eles entendiam essa mensagem, porque os filósofos atenienses, eles já entendiam que existia uma geração feita por Deus, mas eles não entendiam que esse Deus tinha o poder da salvação, da ressurreição. Então ele começa a pregar para essas pessoas sobre isso. E Paulo começa a falar sobre Deus. Então ele usa de palavras eloquentes, palavras difíceis, palavras que os atenienses entendiam, porque ele ali estava naquele lugar. Então aquelas pessoas precisavam ouvir algo que mexesse com eles lá dentro, né? Então, se nós formos lá para o livro de 1 Coríntios, olha o que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 9. Você pode achar para mim ainda?
22. Olha o que Paulo fala. Obrigado, Adão. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os. Vou repetir de novo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os. Fiz tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Amém? Ou seja, Paulo, ele se moldava à situação para poder ganhar vidas. O interesse de Paulo, o lucro de Paulo era ganhar vidas. Se ele chegasse num lugar onde as pessoas eram muito simples, ele ia pregar dentro da simplicidade deles. Se ele chegasse num lugar onde as pessoas eram muito cultas, ele ia pregar dentro da cultura deles, para que no final alguns pudessem ser salvos. Ele não perdia a oportunidade. Amém? Se nós formos pregar para as criancinhas, igual nós pregamos, quem esteve na célula do irmão Joelson aí sexta-feira passada? Levanta a mão. Glória, foi bênção ou não? Foi bênção demais, amém? Então, se nós fôssemos pregar a mesma palavra que o pastor Valério pregou naquela célula, que falava sobre Jonas, para as criancinhas, como é que eu iria pregar? Eu ia sentar com elas e ia falar: você sabia que um homem foi engolido por uma baleia? Eu não poderia simplesmente falar para as criancinhas: olha, Jonas fez isso, aí se escondeu. Não, eu tinha que contar toda uma história lúdica para elas, toda uma história enfeitada para elas poderem entender dentro do coraçãozinho delas aquilo que Deus falou para cada um de nós quando nós éramos adultos. Mas para elas precisa de uma palavra específica. Amém? Então nós precisamos ter este jogo de cintura para poder levar a palavra do Senhor. O que eu quero trazer para nós nesta noite é que Paulo estava pregando para uma população de pessoas que não conheciam a Deus, não conheciam a Jesus Cristo, porque na própria inscrição na pedra estava escrito: ao Deus desconhecido. Eles sabiam que existiam aqueles deuses, mas eles não estavam preocupados, porque eles tinham muitos deuses. Então mais um, menos um, mais um, não importa. Era só mais um. Só que Paulo começa a pregar e fala: esse é o Deus que criou os céus e a terra. E através da geração de um homem, estamos todos nós aqui. Amém. Glória a Deus. E pelo favor de Deus, Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter a salvação. E como Ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, nós também ressuscitaremos com Ele. Amém. Naquele grande dia. E teremos os nossos corpos glorificados e moraremos com eles. Isso foi muito pesado para eles, que o Paulo começou a falar tranquilamente, colocando tranquilamente tudo aquilo que Deus fez, mas depois era necessário que ele falasse a verdade, ele falasse o que realmente é, porque Jesus é a verdade. Amém? Amém. Jesus é a verdade. Era necessário que ele falasse a verdade. E é necessário que nós falamos as verdades para as pessoas, porque hoje muitas pessoas têm acesso à informação na palma das suas mãos. Sim ou não? Quantas versões você acha da Bíblia que tem no seu celular? Antigamente o pastor vinha pregar aqui no púlpito, ele trazia a sua Bíblia, era uma versão. Mas hoje no tablet, ele pode trazer um tablet aqui e ter 5, 6 versões. Ele
pode ter uma versão em hebraico original. Então, a informação hoje ela é muito mais fácil, muito mais rápida, de nós conseguirmos ter informação das coisas, certo? Então, isso é muito bom. Nós devemos nos utilizar disso para pegar a palavra para as pessoas. Mas tem um detalhe: as pessoas têm essa informação, já ouviram falar de Deus, sabem o que Deus quer, mas não se aprofundam para ter intimidade com Deus. Esse é a grande chave, o grande problema que está acontecendo. Nós vemos igrejas, vamos falar das nossas igrejas evangélicas, amém? Falar sem criticar, mas só falar, porque nós temos muitas desinências, muitos entendimentos, muitas doutrinas. E esses dias eu falei com um jovem dessa nossa célula nova, que me ligou me perguntando sobre alguma coisa, eu falei: o Evangelho de Deus ele é muito simples. Muito simples. Mas nós precisamos nos aprofundar nas palavras, na palavra de Deus, para que nós tenhamos intimidade com o Senhor. Então o caminho é a palavra, para nós termos intimidade com o Senhor. Amém? Precisamos da palavra de Deus. A palavra é simples e direta. E eu tenho certeza, se você orar ao Senhor, ao Espírito Santo, e falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não estou entendendo isso, me revela, Espírito Santo, essa palavra. Ele vai revelar o seu coração. Amém. Você vai ter entendimento daquilo, claro. Amém? Você vai receber essa palavra. Então nós necessitamos sair do âmbito de só conhecer, mas ter intimidade com o Senhor. Ter intimidade com o Senhor. Amém? Para que nós possamos extrair de Deus, para que nós possamos ter de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Se nós estivermos na Sua presença e com intimidade com o Senhor, com relacionamento com o Senhor, nós vamos ter tudo de Deus. Mas se nós só conhecemos a Deus, até muitas vezes nos achegarmos a Ele, mas não abraçarmos Ele e termos toda a fé e colocarmos essa fé e dizer: Jesus, eu te amo e eu quero ser o seu melhor amigo, nós vamos ter tudo de Jesus. E Ele tem muito para cada um de vocês nessa noite. Ele tem muito para cada um de nós nesta noite. Amém? Creia dessa forma. Você acredita que é assim? Que nós precisamos ter fé o suficiente, ter intimidade com o Senhor, ter a presença de Deus, desejarmos a presença de Deus todos os instantes, todos os momentos da nossa vida, para que nós tenhamos tudo de Deus. Se você crê que é assim, abre lá a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, amém? Marcos capítulo 5, versículo 25, 5:25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito
com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Eu queria que você repetisse, olha para o seu irmão do lado e diz assim para ele: ela nada aproveitou. De repente olha um pouco para ele e diz: ela gastou tudo que tinha e nada aproveitou. Essa mulher, ela tinha esse fluxo de sangue há 12 anos e já tinha feito de tudo, ido a todos os médicos, já tinha gastado tudo que tinha, e ela, a palavra diz que nada lhe foi de proveito, que ela nada aproveitou daquilo que ela gastou. Mas ela conheceu, como nós vimos agora nos textos anteriores, falar de um Jesus poderoso. Você já ouviu falar de um Jesus poderoso? Amém. Você já viu os milagres de Jesus? Amém. Olha aí, glória a Deus. Depois o irmão vai trazer um testemunho aqui para nós, aqui para edificar a nossa vida. Amém? Então, ela conhecia um Jesus, ela ouviu falar no Jesus, ela ouviu falar no Jesus que tinha o poder de curá-la, de tirar ela daquela condição, em que ela já estava há 12 anos e que já havia gastado tudo e nada tinha sido de proveito. Mas ela ouviu falar de um Jesus e a fé se movia dentro dela de uma forma tal que ela disse: eu tenho que tocar pelo menos nas vestes de Jesus. Ele está aqui, ele está passando na rua e eu preciso tocar nas vestes de Jesus. E ela, pela fé, faz aquele esforço, passa no meio das pessoas se esgueirando. Eu acredito que ela deve estar, como ela estava muito fraca, até agachada, andando se arrastando ali no meio daquela multidão de gente, porque Jesus estava indo atender o pedido de um sumo sacerdote que estava com a filha doente. Amém? Então, nesta caminhada era muita gente apertando Jesus e ela foi se esgueirando no meio das pessoas para tocar nas vestes de Jesus. Vocês conhecem isso? E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para e diz: quem me tocou? E o que os discípulos respondem? Como assim, Senhor? A multidão te aperta. E Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Olha o que aconteceu. Olha o que Jesus deve ter dito no seu íntimo, porque não está assim na palavra, mas eu vou parafrasear dizendo: Jesus olha para os seus discípulos assim: alguém me tocou de uma forma que eu senti o poder sair de mim, eu vi a cura assim, saindo de mim e curando essa pessoa. Então, ela chegou nas proximidades de Jesus, ela se aproximou de Jesus, chegou na presença de Jesus, mas ela teve tudo aquilo que as pessoas que estavam em volta de Jesus, apertando Jesus, tocando Jesus, na presença de Jesus, não tiveram. Havia muitas pessoas apertando Jesus, mas não tiveram essa bênção que essa mulher recebeu. É porque o nível é diferente, amados. O nível é diferente. Quando nós buscamos Jesus com a nossa fé, com o nosso entendimento, com toda a nossa intenção, você vai receber a sua bênção. Não vai ser só a presença, mas você vai ter todo o proveito que Jesus vai dar, passar para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Busque o Senhor com mais intensidade. Busque o Senhor pela palavra dele. A palavra dele diz que a palavra vem pelo
vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Amém? Então, estejamos com a nossa palavra, manejando a nossa palavra, assim como Paulo fez com aqueles homens. Mas mesmo que você não consiga ganhar muitas pessoas, mas se você ganhar um, vai ter festa no céu. Glória a Deus. Vai ter festa no céu. E quando naquele grande dia em que nós todos estaremos diante do Senhor, o Senhor Jesus vai abraçar você de lado e falar: ó meu filho, olha o tanto de gente que ele ganhou. É aquela multidão atrás de você que você levou para Deus. Amém? Então, nós precisamos da presença do Senhor, mas também precisamos de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Amém? E é pela fé, é pela nossa busca intensa por Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós já estamos encerrando. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você quer tocar em Jesus? Esse altar, não pastor, mas esse altar representa a presença de Jesus. Representa o local onde aquela mulher tocou. O local onde aquela mulher foi abençoada. E eu não sei pelo que você está passando, eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei quais são os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades, eu não conheço. Mas eu sei que o Deus que me criou e criou cada um de nós aqui nesta noite, Ele conhece o seu coração no profundo, e Ele sabe cada coisa que você precisa, porque Ele esquadrinha o seu coração, Ele conhece o seu coração, e Ele sabe tudo aquilo que você tem que precisar. E é nesse altar que você vai tocar e receber da presença de Jesus, e receber todo o proveito que Ele tem para a sua vida nessa noite. Queria que a igreja ficasse de pé nesse instante. Fique de pé. A palavra de Deus diz em Atos, ali, nesse capítulo 17, que quando Paulo começou a pregar todas essas coisas, falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, aqueles homens ficaram muito admirados com todas aquelas palavras que Paulo estava falando. E no final, a palavra diz que alguns deles, depois da pregação de Paulo, aceitaram Jesus como seu único suficiente. Mas alguns não aceitaram. Amém? Como foi falado sobre isso. E eles falaram: por enquanto, esses que não aceitaram Jesus, eles falaram: por enquanto, basta. Em outro momento, nós vamos ouvir você. Amém? Isso é muito perigoso, meus amados. Isso é muito perigoso, porque nós não somos dono do tempo. Nós não temos controle do tempo. Nós não temos controle da nossa vida. Nós não temos controle se nós amanhã poderemos estar aqui ainda. Amém? E eu quero contar uma história de um pastor que convidou um jovem para um retiro espiritual na época do carnaval. Ia haver um carnaval, e quando geralmente, igual nós fazemos aqui na nossa igreja, nós fazemos um retiro espiritual para que os jovens não vão para o carnaval. Amém? Isso é uma estratégia de Deus, é uma ferramenta de Deus, para que nós estejamos protegendo os nossos jovens dos ardis do inimigo. E o que aconteceu foi que esse jovem falou para o pastor, convidou esse jovem: olha, vamos para o retiro. Vamos para o retiro. Aí o jovem pegou o boné, virou para trás e falou assim: vou nada, eu vou pular os 4 dias de carnaval. E saiu. E aí eles foram para o retiro espiritual, estavam no retiro. Quando estavam no meio do retiro, eles receberam uma notícia. E aí mandaram chamar o pai que estava no retiro, o pai daquele rapaz,
tinha falado isso. E aí ele recebeu a notícia de que aquele jovem estava embriagado. E ele foi descer do ônibus. E ao descer do ônibus, ele tropeçou, embriagado, caiu. E o ônibus que vinha atrás passou por cima. Nós não podemos afirmar o que aconteceu com a alma desse rapaz. Nós podemos afirmar que nós não podemos arriscar a nossa salvação nas coisas do mundo, buscando as coisas do mundo, porque elas são findouras, elas são efêmeras, elas são coisas que findam, que acabam, mas a eternidade com Deus é para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? É para sempre. Então, se você tem uma oração, um pedido, e você se aproximar do Senhor nesta noite, vem aqui no altar. Vem aqui para frente. Amém? Venha tocar no altar do Senhor. Venha fazer suas petições, suas orações aqui. Eu tenho para dizer para você que eu não sei aquilo que você precisa, mas eu tenho certeza de que o Deus que eu professo, o Deus que eu prego, o Deus que eu afirmo, Ele conhece o seu coração. Entregue suas orações aqui neste lugar, nessa noite. Ore e clame a Ele. Se a sua vida está bem, você está tudo em paz, está tudo acontecendo maravilhas, então ore por aqueles que você conhece, que tem passado por sofrimentos, tem passado por angústias, muitas angústias. Nós sabemos que este mundo aqui tem o interesse de tragar vidas, de tirar as vidas de um curso de salvação. E a nossa salvação é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que se sacrificou por nós. Mas Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus que ressuscitou, e ao terceiro dia está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir ressuscitar os vivos e os mortos e levar com Ele para morar no céu. Faça sua oração sincera. Este lugar é o lugar onde Deus está. Este lugar é onde Jesus está. Deus Pai Todo-Poderoso, nós oramos, Pai. Oramos, Pai, por este momento. Oramos, Pai, por cada alma aqui, Senhor, por cada pessoa aqui, Pai, que se coloca aqui no altar. Senhor, eu sei que o Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor conhece os nossos corações, Pai. Nós nos entregamos a Ti nesta noite, Senhor. Entregamos nossas vidas a Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor pode cuidar de tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor é quem tem a capacidade de cuidar. Então nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos, Pai, tudo aquilo que é de nossa propriedade, nossas vidas em Tuas